Tendência está aqui de novo com a dica Unicinec para você que está aí pensando em escolher uma profissão. Esta aqui é a professora Ana Fausta Borghetti e a professora de Pedagogia. Professora, prazer. Prazer é meu, agradeço a oportunidade, de estar aqui com vocês hoje falando um pouquinho sobre o curso de Pedagogia da Unicinec. Imagina, a gente que agradece. Vamos contar tudo agora. Professora, quem quer ser pedagoga ou pedagogo, porque não é mais só uma profissão das mulheres, né? Com certeza. Na verdade, a grande maioria ainda são meninas que procuram, são mulheres. Mas a gente gostaria muito que tivessem homens, inclusive porque sempre que tem homens, mesmo na escola de educação básica, muda inclusive a discussão sobre prática pedagógica, e é importante ter esse olhar do masculino dentro da escola também. O homem professor é muito diferente da mulher professora, o pedagogo é muito diferente da pedagoga? Não é que seja diferente, na verdade a formação é a mesma, mas acredito que seja uma coisa mesmo que o homem é mais objetivo, ele tem um outro olhar, um olhar diferente do feminino, então agrega. Para quem quer entrar na pedagogia hoje em dia, a missão da pedagogia a gente já sabe, mas a pedagogia é um ponto importantíssimo na primeira formação, né, professor? Com certeza. Hoje não, na verdade, se a gente olhar dentro da história da humanidade, a criança, a infância é o principal período, tudo que acontece na infância acaba sendo levado para a vida do adulto, Tanto que hoje, em muitas discussões de educação, a gente fala que muitas coisas que não foram resolvidas na infância, esse adulto acaba levando para a sua vida como um todo, E não é só nas questões emocionais, mas também na questão de escrita, de leitura, de interpretação, problemas na matemática, Então, esse olhar da pedagogia para a educação infantil e anos iniciais precisa ser muito valorizado. Porque esse professor precisa ter muito mais capacitação. Não que os outros não precisam ter, os outros precisam ter também. Sim. Mas esse professor precisa ter um olhar muito aprimorado para cada criança. Nós estamos aqui dentro de uma ferramenta, eu digo ferramenta porque é isso aqui, é um laboratório da pedagogia aqui da Cinec, não é? Da Facos. E todos esses equipamentos que estão aqui, esses cenários, os brinquedos, tudo isso faz parte do aprendizado. As crianças passam por aqui também, não é? Então, a pedagogia, a senhora acha que essencialmente a senhora ministra aulas presenciais, não é? Isso. Presenciais. Existe uma característica especial para quem está ali em casa, nos ouvindo, nos assistindo? Olha, eu estou pensando em fazer pedagogia. Tem uma característica em especial, ou até mesmo eu, e seria um milagre, poderia ser pedagogo? Na verdade, qualquer pessoa que goste de aprender, que goste de entender como o outro aprende, pode ser pedagogo. A pedagogia é aquela arte de se aprender como o outro aprende. A senhora não é a primeira que me diz isso. Existe uma divisão entre antes deste aprofundamento da pedagogia, porque antigamente a moça fazia lá no ginásio, que chamava de normal, Estava pronto, ia ser professora. Depois entra a pedagogia. São duas épocas, duas etapas do ensino totalmente diferentes na nossa história? Na verdade, eu também fiz curso normal. É? Mas depois a pedagogia. Mas na verdade elas são complementares, Eu enxergo assim, são complementares. E são discussões que se tem hoje, Porque nós tínhamos uma educação muito voltada para a transmissão de conhecimentos, Então, por exemplo, antigamente nós não tínhamos uma sala como essa. Uma ferramenta. É uma ferramenta de aprendizagem. Inclusive, as brinquedotecas eram vistas como bibliotecas de brinquedos, mas não como um espaço onde a gente possa trazer as crianças e elas se autodesenvolverem, Então, hoje o que a gente pensa é, além de um professor capacitado, da criança ter também um ambiente preparado, Então, o que esse ambiente precisa ter? Elementos que vão desenvolver determinadas habilidades. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, por exemplo, Aqui a gente tem exemplos. Por exemplo, aqui é uma pinça, E são miçanguinhas, que a criança vai pegar uma a uma e vai colocar dentro do outro potinho. Isso aqui vai desenvolver toda uma habilidade motora fina
e também o trabalho de pinça, que depois a criança vai precisar para pegar o lápis. E isso incide lá no emocional de quem está ensinando e aprendendo. Eu vi uma entrevista de uma pedagoga na TVE, e ela dizia que a pedagogia, defendia ela a pedagogia, que a pedagogia não é só a arte da gente transmitir, mas também de se retirar do outro o conhecimento. Exatamente. Né? E até o José Pacheco, né, que é o criador da Escola da Ponte, diz que hoje uma das grandes habilidades que o professor tem que ter é de se retirar e deixar a criança, observar a criança, né, que a criança por si só vá se desenvolvendo e vá criando essas habilidades. Professora, quem está ali em casa, está a fim de fazer pedagogia, aqui, na Facos, na Sinec, aulas presenciais em que horário? Aulas presenciais à noite. Todo o nosso corpo docente tem habilitação, né? Outra coisa importante é que o curso de pedagogia tem nota 4 no ENAD, né? É bom. É uma nota muito boa, a gente manteve a nossa avaliação. Parabéns. Muito obrigada. E outra coisa que é super importante falar é que, além de um corpo docente qualificado, a gente tem um corpo docente que participa de escolas de educação básica. Então, quando a gente está em discussões teóricas, sobre teóricos, a nossa maior preocupação é essa aproximação com a prática, porque a grande maioria de nós trabalha também na básica. E a gente tem aqui dentro uma escola de educação básica, né, que inclusive acontece aqui nesses corredores. Que também acaba sendo não um laboratório, não é no título do laboratório de cobaia, mas é um laboratório operacional, né? Exatamente, exatamente. Então, a gente tem alunas da pedagogia das demais licenciaturas, que são nossas estagiárias aqui. Não precisa fazer, não, estou fazendo pedagogia lá na universidade, agora vou ter que ir lá no colégio tal, fazer o estágio. Faz aqui mesmo. Exatamente. Então, a gente tem esses ambientes. As nossas alunas também vêm fazer práticas com os nossos alunos aqui da educação básica, né? E esses espaços também servem aqui, os pequenos usam, mas as nossas alunas da noite também usam. O futuro professor também tem esse laboratório. Passa por aqui, e é muito engraçado, e é muito bacana de observar, porque quando elas chegam aqui, daí cada uma vai procurar onde quer brincar, né? E, às vezes, elas estão resgatando coisas delas, de criança, que não ficaram bem resolvidas, e aqui elas estão, de alguma forma, experienciando isso, resolvendo isso, e se apropriando disso para depois poderem ir para uma sala de aula. Né? Lidar com a criançada, Exatamente. Volto a ser... Exatamente, que é necessário, né? A gente sempre fala como ser professor se tu não vai sentar no chão, brincar, correr, pular corda, né? Precisa disso, tu precisa estar com a tua criança viva também. Quebrar a marcialidade. Né? Exatamente. Professora Ana, para os futuros alunos que estão aí para prestar o vestibular e vir se juntar aqui a senhora com essas ferramentas incríveis, com laboratório, colégio, onde já podem fazer o seu estágio, qual é a mensagem aí, qual é a dica? A mensagem é que eu sou apaixonada pela minha profissão, né? E ser professor, hoje em dia, é um grande desafio, e tem que ser muito corajoso para ser professor. Mas também a gente tem nas mãos, talvez, a maior beleza que se possa ter na vida, que é tu estar convivendo com crianças, né, no caso da pedagogia, com pré-adolescentes, e estar podendo, de alguma forma, ajudá-los na formação. Né? Não só na formação de valores, mas também permitindo que essa criança não largue a sua essência e que ela se forme segura, autônoma, dentro das crenças da família dela, né? E seja uma pessoa feliz, que é isso que a gente quer enquanto professor e que é um mundo melhor. Né? Então, essa é a grande mensagem. Quem realmente tiver a vontade de ser professor, não se deixa bater por todos os problemas que tem na educação, porque problemas a gente tem em qualquer lugar, porque é muito bom ser professor. Muito bom ser professor, disse a professora Ana, que é professora de pedagogia da Facos, aqui da Sinec, e que está convidando a você que tem essa, digamos, paixão, não é, professora, pela educação, que junte-se a eles aqui nos cursos presenciais da Sinec,
de pedagogia que funcionam todos à noite, de segunda a sexta-feira? Isso aí, isso mesmo, de segunda a sexta. A senhora, como a turma da educação física, não tem aquela aula de avião, de planador, sábado? Não tem, essas não tem. Não tem. Às vezes o que faz em sábado é uma saída a campo, a gente procura também visitar muitas escolas alternativas, né? Escolas Waldorf, escolas Montessori, justamente para as meninas conhecerem outras formas de aprendizado, de organização de sala, enfim. Foi a professora Ana, na Dica Sinec.